Bendito é o Senhor. Quem é que está debaixo de uma palavra? Aleluia! Estamos debaixo de uma palavra. Glória! Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia! Estamos debaixo da palavra do Senhor. E Ele é fiel para cumprir tudo o que promete. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor no livro de Marcos. Ai, Jesus. Glória a Deus. Marcos, capítulo 13, versículo 31. Amém. Aleluia. Glória a Marcos, capítulo 13, versículo 31. Amém. E a palavra do Senhor diz assim: passarás o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? Bendito é o Senhor, Deus de poder, Deus de glória. Senhor, que o Senhor mais uma vez, Pai, por tua infinita misericórdia, toma a porta dos meus lábios. Fala conosco, fala com a tua igreja, que a tua palavra que é viva e eficaz, que é uma espada de dois gumes, venha trazer a divisa de juntas e medulas, venha trazer a transformação, a libertação que precisamos. Estamos debaixo da tua palavra, estamos debaixo de uma promessa. Então entra com o cumprimento da tua palavra na nossa vida. Quebra o arco, despedaça a lança nessa noite. Fecha a boca, Pai, dos adversários. Senhor, que as portas do inferno não venham prevalecer contra a igreja do Senhor. Abre as janelas do céu nessa noite. Toma primeiro e último lugar nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, o Senhor é bem-vindo. Senhor, em nome de Jesus, envia teus anjos, Pai, para pelejar no mundo espiritual e físico em favor da tua igreja. Enquanto eu estiver nesta tribuna ministrando a tua palavra, coloca Gabriel à minha direita, Miguel à minha esquerda e serafins ao meu derredor. E que a tua palavra venha ser como semente plantada, regada, Pai, no coração do teu povo. E eu quero declarar um coração fértil, terra fértil para receber a tua palavra. Fala conosco nessa noite. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Eu me sinto privilegiada. Eu me sinto privilegiada de poder ministrar a tua palavra. Nada sou, nada tenho, pó e cinza sou. Mas eu te exalto, eu te engrandeço. Obrigado pela tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a minha casa. Obrigado porque se eu cheguei até aqui foi a tua mão que me sustentou. Obrigado porque se estou de pé é porque o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem ido dia após a mim. O Senhor tem cuidado da minha ida, da minha volta. O Senhor tem cuidado do meu levantar e do meu deitar. Pai, eu quero te render graças por tudo. Obrigado pelos dias de vida. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido, meu Deus, o meu esteio. O Senhor tem sido, Pai, palavra viva, palavra de vida eterna dentro do meu ser, do meu viver. Obrigado porque a tua palavra, ela tem se manifestado no meu ser. Obrigado porque estou debaixo de uma palavra e muitas delas estão se cumprindo neste tempo. E eu quero te louvar e te engrandecer, Pai. Louvar e te engrandecer pela tua existência. Jesus, eu quero dizer que eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Eu quero dizer ao Senhor nesta noite, com o coração alegre e leve, que não há outro Deus além de ti na minha vida. Não há outro Deus a quem eu amo e a quem eu sirvo, a quem eu adoro. Obrigado pela manifestação do teu Espírito Santo. Obrigado pelos dons. Obrigado pelo céu aberto. Obrigado pelas ovelhas. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pela minha família. Obrigada, Senhor, por tudo. Porque a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. É tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Glória. Bendito é o Senhor. Bendito és tu, Jeová. Jesus aqui, Aleluia, glória a Deus. ele começa com a parábola da figueira. Mas no final, é um decreto. Aleluia. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém. Eu e você estamos debaixo de uma palavra. Glória, glória a Deus. E eu quero que você entenda nessa noite que tudo que está acontecendo de bom ou de ruim
É a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós estamos debaixo de um cumprimento. Nada mais é do que o cumprimento da palavra que tem regido os nossos dias, tem regido a nossa casa, os nossos anos, a nossa família. Tudo está debaixo da palavra e tudo que acontecer está acontecendo. É um desígnio do Senhor, é um plano do Senhor, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E nós estamos debaixo da palavra do Senhor. E eu quero que vocês prestem bem atenção nessa noite, porque é uma noite profética, é uma noite onde a palavra do Senhor está se cumprindo. Tem muitas coisas que muitas das vezes eu não posso falar para vocês. De outras ovelhas, algumas coisas minhas, mas aquilo que eu posso, que o Senhor permite, né? Eu tenho testemunhado, eu tenho falado. E eu vou falar algo para vocês. De uns 15 dias para cá, de uns 20 dias para cá, eu tenho vivido tanto a palavra do Senhor na minha vida. Glória a Deus. De uma maneira excelente, de uma maneira perfeita, Amém, de uma maneira como Ele pode Glória a fazer. Deus, aleluia. Porque quando você vem para cá, quando eu já venho para cá, eu já venho me abastecendo daquilo que eu vou entregar. Glória a Deus, aleluia. Então quando a gente crê que a palavra do Senhor, nós estamos debaixo dela, a gente confia. Com medo, mas confia. Doendo, mas confia. Sem entender, mas confia. Porque nós estamos debaixo da palavra do Senhor. Jesus, amém, amém. Nós não somos obra do acaso. Muitas das vezes, alguns de nós podemos pensar que os nossos pais não planejaram nós. Não planejaram a gravidez, não planejaram a nossa vinda. Mas eu quero dizer para você que tanto quem nasceu, viveu e quem morreu está nos planos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não há um nascido vivo ou morto na malha de uma mãe que não tenha um plano específico. Amém. Deus não desperdiça dor, Deus não desperdiça nada. Tudo Ele tem um plano, Ele tem um propósito e Ele nos estrutura para viver. Amém, Jesus. Uma das coisas que eu tenho aprendido desde que o Senhor me chamou, e para mim, humanamente falando, é a parte mais difícil, é abrir mão do controle. É abrir mão de entender. É abrir mão de não ter resposta de alguns porquês. Isso é amor. Isso é submissão. Quando eu digo para o Senhor, eu creio, eu estou dizendo, ainda que eu não veja, ainda que eu não saiba, ainda que eu não veja um centímetro na minha frente, mas eu confio. Glória a Deus. Abraão, sai da tua terra. Para onde? Sai primeiro. Aleluia. Obedece primeiro. Ouve a minha voz de comando primeiro. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus não vai dar nada e nem pedir nada que Ele não possa fazer e que a gente não possa entregar. Verdade, Deus. Primeiro Ele deu a oferta, quem era Isaac. Ele preparou muitos anos antes. Chegando lá, Ele pediu o que para Abraão? Isaac. Deus não vai pedir nada para você. Seja de físico, seja de financeiro, seja um ato de fé, seja o que for. Ele não vai pedir nada que você não possa entregar e que já não seja dele. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. Aleluia. Amém, Jesus. Um Deus que se preocupa em chamar as estrelas pelo nome. A minha vida e a sua vai ser obra do acaso? Jamais. Nunca. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bispa, mas eu ainda não descobri o meu propósito. Isso é outra conversa. O fato de você não ter descoberto ainda o seu propósito não significa que você não tem. Glória a Bendito seja o nome do Deus. Senhor. Amém. O fato de você não ver, não entender, não significa que você não tem um. Aleluia. Que você não pode sair daqui nessa noite é dizendo que você não tem um propósito. Aleluia. Verdade. Ele disse assim para Jeremias: Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre, eu já te conhecia. Glória a Deus. Aleluia. Eu te dei por profeta às nações. Jeremias estava debaixo de uma palavra. Jeremias estava debaixo, debaixo da palavra do Senhor. Debaixo da tua palavra, Pai. Aleluia. Jeremias, eu não sei falar, não importa.
seguem. Meu Deus, obrigado. Glória, glória a Já vi um Deus. plano. E eu vou te falar, sabe por que esse plano vai dar certo? Aleluia. Aleluia. Porque esse plano não diz respeito a você, e Amém. muito menos a mim. Aleluia. Você é a resposta do plano. Eu sou a resposta do plano. Aleluia. Mas nós não somos o motivo do plano. Eu vou Glória, repetir. glória a Eu Deus. sou a resposta do plano. Você é a resposta do plano. Mas nós não somos o motivo do plano. Aleluia. Glória a Deus. Porque o motivo do plano é Ele. Amém. Aleluia. Porque dele, para Ele e nele são todas as coisas. Glória, glória a Deus. Aleluia. Você vai entender porque muitas pessoas têm de Deus uma palavra, mas elas não vivem o cumprimento. A realização da palavra do seu propósito não é porque você não tem palavra, porque elas procuram um propósito que faça sentido para elas. Sabe o que eu mais ouço? Bispa, porque assim, gente, a oração ela pode muito seus efeitos. Aleluia. Nós temos que orar, sim. Nós podemos orar uns pelos outros, sim. Mas existem coisas que só vão ser encerradas quando nós tomarmos o posicionamento. Ah, senhora, eu ouço muito, a senhora pode orar para eu parar de cometer esse pecado. Eu posso orar para Deus te fortalecer, mas o não, a renúncia, a porta fechada tem que vir de você. É verdade. A Bíblia fala, a palavra de Deus, se nós cremos que ela é viva e eficaz, a palavra diz que não nos veio tentação nenhuma que não fosse humana. Então tudo que vem sobre nós temos a capacidade de dizer não. Aleluia. Nós temos força para recuar. Nós temos força para dizer até aqui já deu. Aleluia. E não importa, Senhor, é no teu nome, não é no meu, Satanás. Bate em retirada agora. Aleluia. Visita minha mente, Senhor. Senhor, me dá vergonha na cara. Muda o meu caráter. Me dá posicionamento para viver a tua palavra. Porque eu estou debaixo de uma palavra. E ela é viva, ela não está morta. E ela tem que se cumprir. Eu creio. Aí a gente vai colocando culpa no diabo e tanta coisa. É a política, é o mundo. É não, é você. Aleluia. A palavra tem poder. E nós vamos viver o cumprimento. Porque nós vamos começar a declarar a partir de hoje o cumprimento da palavra do Senhor. Mas nós nos posicionando para vivê-la. Glória, glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. O Senhor fala conosco. É porque muitas das vezes a gente quer procurar coisa que vai fazer sentido para nós. Gente, aprendam uma coisa, guardem na tábua do coração de vocês. Obedecer a voz de Deus, a sua não. A sua você vai fazer todo sentido, vai dar tudo certo, você já tem tudo na ponta da língua e no lápis. Agora, nas coisas de Deus, você não vai entender. As coisas de Deus não vai fazer muito sentido, porque é Ele que dá a rota, é Ele que levanta, é Ele que abre, é Ele que faz. Então a gente não pode explicar o que não tem explicação. Amém. Tem coisas que a gente só vai entender vivendo, passando, caminhando. Glória a Deus. Glória a Deus. Elias, quero morrer. Dorme, filho. Quando tu acordar, tu vai comer, vai beber, vai dar tudo certo, vai ter que caminhar, porque caminhar nem Aleluia. Mas ele ficou lá, Não. teve que caminhar. Eu creio, Jesus. Às vezes a gente está estagnado porque não quer obedecer a voz de Deus. Deus está falando, abre mão. Para de querer controlar tudo. Tem gente que quer controlar tudo e não controla nem a própria vida. Meu Deus. Obrigado. E aí, como é que vai fazer? Glória, glória. Tu vai viver os planos de Deus. Aí diz que está tudo errado. Aí Deus manda fazer, Deus toca, a pessoa não faz, desobedece, vira uma bagunça e vai dizer: mas eu estou toda certinha, eu não perco um culto, eu estou ali fazendo. Mas o que está fazendo nos bastidores, gente, eu posso esconder de Deus, você pode esconder de Deus, mas de uns dos outros, mas de Deus a gente não se esconde. Sim, Pai. Vou falar novamente, eu posso me esconder de vocês e vocês se esconder de mim, mas nós não vamos nos esconder do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, muitas das vezes a gente procura coisa que vai fazer sentido para nós porque a gente quer se sentir realizado, porque a gente quer buscar respaldo diante da sociedade, porque a sociedade hoje só respeita o que você tem. Aleluia. Aleluia. E quando você entra num sistema ativista, secularista, você começa a viver uma vida para tentar respaldar uma identidade que não é sua, respaldar uma identidade que os outros estão criando aos olhos deles para você. Aleluia. E aí os outros querem rotular você e você começa a se perder no meio do seu propósito.
Porque em vez de você viver o que Deus quer, você está vivendo o que os outros estão falando, estão dizendo. E eu tenho 100% de certeza naquilo que eu vou te falar. Que é obedecer a Deus vai andar na contramão do homem. Que é obedecer a Deus vai desagradar o homem. Aleluia! E aí você começa a acreditar que você precisa corresponder não só às expectativas dos outros, mas à sua expectativa interna. Mas a sua expectativa. Aí você começa a achar que um carro bom te dá respaldo. Você começa a achar que o salário tal teto te dá um respaldo. Os números de seguidores vão te respaldar. Obrigada, Deus, por essa palavra, Jesus. Que o sucesso te dá respaldo, que o dinheiro te dá respaldo. Quando tudo, na verdade, tudo que nós temos é para honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus não liga para essas coisas. Deus não liga. Aleluia. Amém, Jesus. Presta atenção. Quando Deus fez a mim e a você, e Ele estabeleceu um plano na nossa vida, não era porque Ele estava pensando em mim e em você. Era porque simplesmente Ele estava pensando, aí vai dar fruto para honra e glória do Glória, meu. glória a Deus. Glória a Deus. Aí vai dar fruto para honra e glória do meu. Tudo é Aleluia. para Ele. Glória Porque a Deus. quem já está com a vaidade crescendo dentro do coração, acha totalmente incoerente uma palavra como essa. Vai dizer, não, quando Deus me fez, Ele estava pensando em mim. Que jeito? Você está sendo egocêntrico, egocêntrica. Quando Deus nos fez e tudo que Ele fez foi para a honra e glória dEle. Glória a Deus, aleluia. Você acha que Deus está trabalhando para te favorecer agora. E a maior prova de que o plano vai dar certo é que não era em você e em mim que Ele estava pensando. Aleluia. Porque se tudo é para a honra e glória dEle, Ele tudo começou, Ele vai terminar. Ele é o plano Glória a perfeito. Deus, aleluia. Ele é o plano Glória a perfeito. Deus. Eu creio. Mas, bispa, como você fala isso? Vai ler a Bíblia. Porque dele, para Ele e nele são todas as coisas. Glória, glória a Deus, aleluia. Sabe por que na minha vida e na sua vai dar certo? Porque Ele é o centro de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Porque tudo foi criado para Ele. Porque o plano de Deus era para que o nome dele venha ser glorificado. Então tudo na minha vida é para ser glorificado. Se eu tenho uma bênção é para ser glorificado. Se eu estou vivendo um tempo é para ser glorificado. Se é alegria, se é dor, não importa, é para o nome dele ser honrado e glorificado. Glória ao teu nome, Pai. Obrigado, Jesus. Sabe por que a sua vida invoca a manifestação do cumprimento da palavra? Porque quando Deus te fez, não era em você que Ele estava pensando, não era em mim. Porque que muitas das vezes, vou desenhar, eu repreendo agora em nome de Jesus, esse demônio sai. Senhor, em nome de Jesus, cura. Em nome de Jesus, me livra, me dá escape, liberta, salva. Por que acontece? Não é porque merecemos, mas é para que o nome dele venha ser glorificado. Amém. Aleluia, Aleluia. glória, glória a Deus. O que eu posso fazer para engrandecer o meu nome? Você é dele, se move por ele, através dele, para a glória dele, em nome dele. Glória a Deus. Toda honra. Então, quando é, bispa, que eu vou descobrir o meu propósito? Vou desenhar, já foi descoberto. Aleluia. Glória a Deus. Quando você começar a andar, agir, se manifestar, para que tudo venha a ser para a honra e glória do nome dele, é o seu propósito. Amém, Jesus. Você não Glória a veio Deus. para outro lugar a não ser para honrar e glorificar o nome Glória, dele. glória Você a não Deus. veio nessa terra para passeio. Você veio para honrar e glorificar o nome do Senhor. Deus não é Deus de dúvidas. Eu creio. Não é que você está perdido no meio do teu chamado. É porque você está gastando tempo tentando achar o que está diante de você o tempo todo. Você está perdendo tempo com aquilo que já está na sua frente. Com aquilo que Deus já te deu entendimento. E você está querendo coisas ou situações exorbitantes que Deus está dizendo, não é para isso que eu te chamei. Não é para isso que eu te levantei. É como eu quero. E como eu quero, muitas das vezes vai chocar com aquilo que o outro quer, com aquilo que o outro pensa. Aleluias. Glória a Deus. Quer saber verdadeiramente qual é o sentido do teu propósito? Comece a fazer coisas que vão glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Tudo que você for fazer já começa a se posicionar. Vai glorificar o nome do Senhor. Vai honrar o teu nome.
Porque enquanto a pessoa não tem entendimento do que é certo, do que é errado para ela ou o que é pecado, eu posso derramar oração, derramar profecia e palavra. Ela já tem convicção daquilo que ela formou dentro dela. Aleluia. Então, o que é a palavra? A palavra é que liberta. Então, quando você se move para a satisfação dele, o maior realizado somos nós. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a gente para de andar em voltas e começa a andar para viver o cumprimento da palavra do Senhor. Aleluia. Sabe por que muitas das vezes a gente não sai daquele ciclo vicioso? Porque a gente não está fazendo o que Deus está mandando. Porque a gente não está ouvindo o Senhor. A gente quer que Ele nos ouça, mas a gente não quer para orar ou para ouvir Ele falar. Paulo diz assim: eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo é verbo vivo que se faz carne. Então quem Cristo corresponde, quem Deus corresponde por amor de Cristo? Aqueles que manifestam a sua palavra. Aleluia. Então aqueles que manifestam a sua palavra, ouça bem, Deus não tem comprometimento ou cumprimento com a cor do meu cabelo, com a cor dos meus olhos, com a cor da minha pele. Aleluia. O quanto eu ganho, o quanto eu tenho, o quanto tem na minha conta. Isso aí a gente gasta tempo tentando se exibir ou ostentar para os outros para tentar alcançar o respeito de gente que não nos reconhece por aquilo que somos, mas por aquilo que temos. E nós não precisamos disso, porque Deus nos ama por quem somos. E Ele nos chamou para ser verdadeiramente imagem e semelhança dEle. Imagem e semelhança do Senhor não é ostentação. Aleluia. Imagem do Senhor não é isso. E para Deus nenhuma dessas coisas são atraentes. Quando Deus vai dar testemunho de Jó, eu viajei muito nessa palavra, porque Deus me deu essa palavra: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Raquel, você está debaixo da minha palavra. Você está debaixo de uma palavra. E homem nenhum vai mudar aquilo que Deus tem para mim e para você. Não tem querer do homem, tem vontade de Deus, plano de Deus, propósito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz assim, quando ele vai dar testemunho de Jó na terra de Uz: não tem na terra de Uz nem mais rico do que Jó, nem de posse. Glória a Deus. Posso até falar e mencionar a intelectualidade de Jó, porque de acordo com muitos filósofos, em termos de estudo, depois de Apocalipse, Jó é o livro mais difícil, de dificuldade interpretativa. Porque se você for ler o livro de Jó equiparado com Apocalipse, meu Deus, são coisas que te fazem pensar. Ele te coloca para pensar. Ele vai dizer que era tudo e do tudo virou nada e do nada virou tudo. Quem pode explicar Deus? Ninguém. Então quando Deus vai dar testemunho dele, olha o que Deus diz para Satanás: tem visto meu servo Jó? Tem visto meu servo Jó? Não há nessa terra. Ele não disse assim: não há outro vaso, não há uma mulher de Deus, não há um outro homem de Deus, não há um pregador, um bispo, um apóstolo. Ele não disse isso. Ele já foi logo dizendo: tem visto tu meu servo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Condição de servo, caráter de servo, vida de Meu servo, Deus. posicionamento Aleluia. de servo. Senhor, me faz ser Ele servo. disse: tu tem visto meu servo Jó? Não é nesta terra. Deus começa a dar testemunho da identidade na natureza humana. Deus está quebrando o paradigma. Deus está quebrando. Glória Eu vou a dizer a Deus. cara de muita gente aqui que está dizendo que não faz as coisas ou que não pode ser porque não tem dom. Meu Deus, aleluia. A Bíblia não diz que Jó tinha dom. A Bíblia diz que ele era servo. Aleluia. Eu vejo muita gente se escondendo, pecando, se estribuchando, fazendo e acontecendo. Eu não fui chamado para o ID. Eu não tenho dom. Eu não tenho isso. Deus foi nas características humanas de Jó. Aleluia. Ele não diz: eu não dei isso para Jó. Ele está dizendo: homem, servo Jó. Aleluia. Ele disse: não há nesta terra homem reto, íntegro, sincero, desviado do mal e temente como o meu servo. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele começa a ser glorificado na nossa natureza humana. Glória a Deus. Aleluia.
Deus começa a ser glorificado na nossa natureza humana. Glória, glória. O cara mais rico, de maior sabedoria. Jó era tão famoso, tão prestigiado, tão ovacionado, que quando ele chegava na região que ele morava, o texto vai dizer isso, que as pessoas ovacionavam Jó. Ele mesmo vai começar a falar, quando ele começa a questionar Deus, ele vai dizer: não passou ninguém, nenhuma viúva, nem um órfão que eu não abençoasse. Quantas pessoas não chegavam aqui para pedir conselho para mim? Os mais humildes dos homens passam por calamidades, para que essa humildade se mantenha dentro dele. Aleluia. Então muitas das vezes eu e você passamos por calamidades, para que a humildade permaneça dentro de nós, Glória a para que a gente não Deus. se esqueça de quem é o Senhor e quem Ele é na nossa vida. Glória a Deus. Ele tinha tanta coisa, mas só Deus vai dar suas características relacionadas a seu caráter. Aleluia. Deus não disse: tá vendo meu servo Jó rico? Tá vendo meu servo Jó abastado de netos? Tá vendo meu servo Jó cheio de propriedade? Não, ele vai direto no caráter humano. Aleluia. Deus olha para mim e para você dentro da nossa natureza humana. Aleluia. E ele diz assim: olha, porque estou eu dando testemunho. Deus estava dando testemunho do caráter de Jó. Glória, glória. E Deus não nos dá coisas para dizer que temos. Ele nos dá para dizer que seja honrado e glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Ele não dá coisas para nós dizermos que temos, mas para nos tornarmos dele mais semelhantes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Possa ter mais. E eu vou dizer mais a fundo um pouquinho. Se o que Deus está te dando, está te entregando, não está te tornando alguém melhor, não é de Deus. Eita glória. Aleluia. Vou dizer de novo. Se o que Deus está te entregando, está te dando, não está te tornando alguém melhor, é porque não é de Deus. Deus não fornece nada a ninguém, não dá nada a ninguém para dizer eu me tornei, eu tenho. Aleluia. É para dizer eu estou nessa posição porque o Senhor me deu, me entregou Glória para a Deus. honrar e glorificar o nome dele. Aleluia. Eu me tornei para honra e glória do nome do Senhor. Aí eu tenho isso, eu tenho aquilo. Às vezes não tinha nem a sombra e a catimba, quanto mais o resto. Aí Deus vai levantando, abençoando, e aí a pessoa quer se perder no meio do caminho. Para quê? Para perder tudo de novo? Vai querer fazer o caminho de volta de novo? Vai querer voltar de novo? Ficar preso por causa de coisas materiais? Eu prefiro aos olhos dos homens ser insignificante, mas quando eu chegar lá naquele grande dia que eu botar o pé na Glória a porta, Deus. Aleluia. vem a serva do Senhor. Meu Deus. Amém, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Tá aqui, minha filha, galardão. Porque eu não quero só salvação, não. Eu quero galardão. Aleluia. E galardão é para quem trabalha, é para quem serve. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Amém? Glória a Deus. Eu creio, recebo. Veja, tudo é para manifestação da sua glória. Jesus vai deixar isso claro antes da sua crucificação. Ele vai dizer assim: o Pai faz tudo o que eu quero. O Pai me atende em tudo que eu peço. Mas ele também vai corresponder. Ele vai dizer: porque eu faço tudo o que lhe agrada. Qual é o pai que não tem prazer de fazer para os seus filhos quando o seu filho é obediente? Escuta, ouve, obedece. Obedecer é melhor do que sacrificar. Alabai, calamandarai, alamandarai, amandarai. Aleluia. Paulo diz assim, vou voltar para Paulo. Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ele é a manifestação da palavra, ele me dá essa garantia. Eu e você estamos debaixo de uma palavra, e essa palavra vai se cumprir. Alguém querendo ou não, alguém forçando ou não, alguém impedindo ou não, vai acontecer. Eu creio, Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque a palavra da manifestação dela ele mesmo se garante, ele mesmo se subsiste em si mesmo, ele é Deus. Aleluia. E em carne, Glória a Deus. entre os homens, provando que é possível, dentro da manifestação da sua palavra, ele mostra que é possível carnalizar, materializar Glória, glória. as coisas que eu desejo e busco para um atendimento de um propósito, para que o nome dele venha a ser glorificado. Deus da casa, tá? Para quê? Para honra e glória do teu nome. Em nome Deus da casa, tá? Para quê? Meu Deus me deu, obrigado. Deus, aleluia. Tem gente que esquece de Deus na primeira vitória. Besta. Volta pro rabo da fila, porque daqui a pouco vai estar aqui. Porque ama a Deus por aquilo
e glória. Aí daqui a pouco tá todo estraçalhado. Não foi Deus, não é da forma que Deus quer. Deus te dá algo, é para o nome dele ser glorificado. Aí as coisas começam a dar tudo errado. Por quê? Porque tu tá desobediente, tu não tá no centro da vontade de Deus, tu não tá dentro da palavra do Senhor. Porque quem tá dentro da palavra, vive a palavra, respira a palavra, transpira a palavra. Aleluia. Não tem como você estar na presença e a materialização da palavra do Senhor não se cumprir na sua vida. Amém. Através da sua vida não existe. Aleluia. Glória a Deus. Eita. Aleluia, Pai. Ele pega as coisas que são palavras e transforma-as em físicas e tangíveis. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Lá em João 15 ele vai dizer: meu pai é agricultor. Aleluia. O meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vocês são as varas. A vara que estiver em mim e não der fruto, eu corto. Eu lanço no fogo. Mas a que está em mim der frutos, eu podo para que ela venha dar mais frutos. Glória. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, então não é sobre o quanto você tem dele, mas o quanto ele tem de você. Amém, Jesus. Glória a Deus. É o quanto ele tem de você. É o quanto ele tem de mim. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. O quanto ele tem é a única maneira de você provar o quanto há de Deus em você. É quando ele cumpre a sua palavra através da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí as pessoas vão dizer assim: ah, mas alguém fez. Alguém estendeu a mão. Irmão, Deus vai usar gente. Meu Deus. Aleluia. No dia que ele quis usar uma pessoa, ele teve que usar uma jumenta, mas a coisa aconteceu. Aleluia. Não importa como vai ser, importa que ele esteja no centro de tudo. Que ele seja o centro de todas as coisas. Aleluia. Glória a O Deus. quanto há de Deus em você vai trazer o cumprimento da palavra do Senhor. Aleluia. Obedecer às vezes é muito gostoso, porque traz o cumprimento daquilo que a gente clama, daquilo que a gente quer. Mas às vezes é doloroso. Existem partos, existem cordões umbilicais que precisam ser cortados, existem nãos que a gente precisa dar no meio da caminhada, existem portas que precisamos fechar, telefones que precisam ser tirados do nosso telefone. Aleluia. Existem Glória a Deus. coisas que a gente tem que parar de fazer para poder começar a caminhar. Aleluia. Há dois tipos de vara na mesma videira, recebendo o mesmo alimento, o mesmo nutriente. Uma dá fruto e a outra não dá. Mas por que ela não dá fruto, sendo que é o mesmo agricultor enxertado na mesma videira? Porque todas estão nele, mas só dá fruto aquele que ele está. Aleluia. Nossa, Eu posso estar no Senhor, mas o Senhor está em mim. é verdade. Porque tem muita gente, há uma diferença de dizer eu creio em Deus, creio, mas tu serve. A palavra diz que servir é melhor do que ser servido. É verdade. Só serve quem ama. Só anda com Glória Jesus a quem Deus. ama. Glória Só a renuncia Deus. quem ama. Aleluia. Só para de beber quem ama. Aleluia. Só para de falar a palavra que não convém na sua boca quem ama. Aleluia. Para de ter vício quem ama a Deus. Aleluia. Para de pecar, de se prostituir, de ficar em site pornográfico. Gente, eu atendo tanta gente. Aleluia. Coisas que as pessoas podem dizer não e tá lá buscando com a mão. Aí depois regaça a casa inteira. E aí o trabalho vai ser triplicado. Aleluia. Ah, mas eu tenho Deus. E Deus está onde na tua casa? Quando tu pega o celular para ver coisa que não é para olhar, cadê Deus? Quando tu pega um copo de cerveja, cadê Deus? Aleluia. Ah, mas é pecado beber. Mas então me diz na Bíblia onde é que está dizendo que tu pode beber. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É posição, é vergonha na cara para poder viver o evangelho e dizer: Cristo vive em mim. Paulo renunciou a ser salvo para que o cumprimento da palavra do Senhor estivesse na vida dele. Não tem como você dizer que é de Deus se você não vive aquilo que ele diz para você viver. Amém. Verdade, Jesus. Aleluia. Eis a diferença do que serve e do que não serve. É noite de Santa Ceia. Fala aqui. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Vocês manifestam frutos cumprindo a minha palavra, vivendo a minha palavra, manifestando a minha palavra, obedecendo a minha palavra. É assim que nós vamos dar fruto, obedecendo a palavra do Senhor. É assim que nós não vamos no inferno, obedecendo a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. É assim que nós vamos manifestar a glória de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aí ele continua dizendo assim dentro desse contexto: seja fazendo isso tudo, e tudo que pedirdes ao Pai, tudo, ele não disse em parte, tudo que pedirdes, meu Pai fará. Amém. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe
muitas das vezes você não recebe é porque você está pedindo aquilo que não é para a glória de Deus. Aleluia. Glória As a nossas Deus. bênçãos, as coisas de Deus já são difíceis, porque a palavra diz que o reino é conseguido por esforço. As coisas do céu são difíceis. Imagine quando você está fora do propósito, está desalinhado. Amém? Amém, Jesus. Se a palavra dele estiver em você, haverá correspondência aí imediata. Aleluia. Amém, aleluia. Mas ele diz: porque pedem mal e não recebe. E não recebe porque você pede para gastar nos seus próprios deleites, para realizar naquilo que você quer. Tem gente que não consegue nem agradecer a Deus pelo copo que bebe, pela água que come, ou pela água que bebe, pela comida que come. Aleluia. Não consegue agradecer pelo prato do dia. Não consegue ver Deus nos detalhes. Tu não vai ver Deus nas coisas grandes. Aleluia. Porque sempre você vai colocar a força do seu braço à frente. Glória a Deus. Glória, glória ao Pai. Aí o que a gente fica? No final, todo mundo rico e deprimido. Porque quem nos realiza é quem nos criou. Aleluia. Quem nos realiza é quem nos formou. Amém. Quem nos preenche não é pai, não é mãe, não é marido, não é mulher, não é filho, é o Senhor. Amém. Aleluia. Existe um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. Se ele está preenchido, bendito seja Deus, glória a Deus. Se ele não está, vai buscar nele. Sabe por que tem muita gente destruída emocionalmente, psicologicamente? Porque está buscando fora da presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sua vida terá um significado e você vai alcançar um outro nível de maturidade. Porque a gente aprende a começar a glorificar a Deus em tudo, pelos detalhes. Glória a Deus. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Está todo mundo acordado? Aguenta mais um pouquinho, estamos terminando. Glória a Deus. A palavra do Senhor lá em Gênesis 1 diz assim. Só para você entender onde eu estou querendo chegar. Amém? Amém. E Deus disse, capítulo 1, versículo 3. E Deus disse, então Deus disse, poder da palavra. Aleluia. Você está debaixo de uma palavra. E a palavra logo se cumpriu. E Deus disse, haja luz. Amém. Glória, glória a Deus. Não tinha ninguém para dizer eu creio. Não tinha ninguém para dizer eu concordo. Os anjos não estavam lá, meu Deus, aleluia, é isso aí. Não. Houve manifestação de fé em Gênesis para que houvesse a criação do mundo? Não tinha ninguém lá com fé para dizer que crê ou que não crê. Acorda, dorme não. Glória a Deus. Amém. O Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas, certo? Amém. Amém? Glória a Deus. Quem está se movimentando? O Espírito do Senhor, certo? Amém. Glória a Ele Deus. está parado? Não. Ele está em movimento, não está? Sim. Mas ele está realizando alguma coisa? Não. Mas é o Espírito do Senhor que está ali. Está se movendo, mas não está operando nada. Correto? Amém. Amém, Jesus. E Deus está trazendo hoje, nessa noite, a existência de coisas que não existem. Eu creio. Não é porque você não vê ou não está lá para detectar, ou que os seus ouvidos não ouçam, seus olhos não veem, seus sentidos não sentem. Não quer dizer que Deus está ausente e que Ele não está se movimentando. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia. As coisas continuam do mesmo jeito. Aleluia. Se mover muito bom, mas não realiza nada. Muitas das vezes nós estamos igual esse Espírito do Senhor aqui na criação, mexendo para um lado, mexendo para o outro, não está criando nada. Aleluia, Eu vou glória dizer a uma Deus. coisa para vocês, pode ser até de Deus, mas se a palavra de Deus não se manifestar, não sai nada. Tem que ter palavra. Aleluia. Glória O a Espírito Deus. se manifestou sobre as águas. Enquanto não houve palavra, não houve materialização da manifestação daquilo que Ele queria que tivesse. Aleluia. Bendito seja Glória a Deus. Saiam trevas. Não. Em nome. Ele não disse sai trevas daqui. Ele disse houve luz. Amém, Jesus. Para de gastar energia Glória a com Deus. aquilo que não é para você gastar. Para de gastar energia com aquilo que não é para você gastar. Glória a Deus. Aleluia.
Deus não disse sai trevas. Ele disse haja luz. Aleluia. Quando você não tem dentro de você para plantar fora, você gasta toda a sua energia tentando tirar de fora o que está dentro de você. Aleluia. Mas quando há em você palavra, o ambiente não suga a sua energia. Porque Amém. você começa a usar a autoridade da palavra. Eu creio. E quando você tiver nessa caixinha aí de coitadinha ou de coitadinho, porque isso não acontece, porque começa a mudar as coisas, muda você. Aleluia. Nós não podemos viver em função de ninguém. Nós temos que viver em função daquilo que o Senhor mandou a gente viver. Aleluia. Para a honra e glória dele. Glória a Deus. Aleluia. Ei, eu e você somos falhos. Eu e você nós erramos. Aleluia. Mas a nossa batalha é vamos viver para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de E ele diz haja luz e a palavra se manifesta. Aleluia. Às vezes você está repreendendo e expulsando, coisa que você só precisa trazer. Vem, Jesus. Amém. Haja luz. Aleluias. Haja E Deus. houve luz. Bispo, o que isso quer dizer? A palavra de Deus ela é suficiente. A palavra de Deus ela é suficiente. Aleluia. Então, na verdade, vocês não vivem o cumprimento de coisas extraordinárias que já estão sobre a vida de vocês. Muitas das vezes porque vocês não querem manifestar a palavra. Aleluia. Aí você diz, bispo, porque eu não tenho fé. É porque tu não tem fé. Não é porque você não tem fé. É porque você não alcançou ainda a consciência da palavra plena. Aleluia. Do poder que a palavra tem na minha e na tua vida. Veja bem, Aleluia. a fé não manifesta a palavra, certo? Ok? A fé não manifesta a palavra, mas a palavra manifesta a fé. Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir Aleluia. a palavra de Deus. Aleluia. Então é a palavra que manifesta a fé. Não é eu que tenho que acordar e dizer eu tenho fé. Não tem não, Jesus, mas pela tua palavra eu tenho fé. Estou abastecida. Em nome de Jesus. A fé, a gente acha que é uma questão sensorial, que eu tenho que sentir isso, que eu tenho... Gente, a fé, muitos vão achar, é uma questão sentimental. Não, fé não é sentimento não. E muito menos sensorial. A fé é atitude. Aleluia. O que é atitude? Glória. Obediência. Obediência. Aleluia. Moisés, toca nas águas. Pra onde que eu vou? Só toca. Às vezes Deus só está esperando você obedecer, Glória a Deus. Glória a Aleluia. para que Ele comece a manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, planos e projetos, a palavra dele, aquilo que você tem Amém. pedido. Aleluia. Porque nada que se manifesta. Porque muitas das vezes você pensa assim, mas nada se manifesta nesse meu mundo de caos. Eu já ouvi isso. Bispo, nada se manifesta, minha vida está um caos, está dando tudo errado. Porque o que está em trevas não se manifesta diante da luz que está em você. Você já se perguntou? Porque se tu tem palavra e tem fé e nenhum milagre tem e nenhum testemunho tem, alguma coisa está errada. Ou tu não tem consciência da palavra que está sobre você, ou você não tem atitude para obedecer o que você diz que crê. Aleluia. Glória. Porque eu dizer que eu creio da boca para fora é uma coisa. Agora eu tomar uma atitude, crendo, sem entender, Aleluia. abrindo mão do controle, abrindo mão do entendimento para poder obedecer a Deus é que é um negócio. Vou falar. Se tu diz que crê, não sente para fazer, meu irmão, faz até sentir. Porque é uma questão de obediência. Aleluia. Verdade, Pai. Faz até sentir. Glória a Deus. Tem dia que eu vou orar cansada, tem dia que eu não quero saber de oração, mas eu vou pela